Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 257 nessa manhã de quarta-feira. Me avisem através dos comentários se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem. E hoje a gente vai falar de um tema que é sobre o otimismo, o pessimismo, o realismo, né? Esse tema que às vezes pode paralisar muita gente, é um capítulo muito importante para a nossa evolução. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no sentido de convocar um pouco essa pessoa para olhar mais para a realidade, né? Na busca realmente por observar as coisas que estão acontecendo e sair um pouco daquele mundo de fantasia, às vezes, que a gente se coloca devido àquele falso otimismo, né? Não é que o otimismo ele é bom, né? Só o problema é quando a gente se coloca em situações de um certo falso otimismo e a gente acaba caindo no mundo de fantasias muito pelo nosso imaginário estar povoado ali de situações que não nos ajudam em nada, né? Então, o que eu estava falando para essa pessoa, e ela estava discordando porque ela estava imbuída, né, de uma crença de que daquela coisa que a gente vê por aí de uma forma muito comum, que é aquela coisa de que você pode ser o que você quiser, né? E eu estava conversando com essa pessoa justamente voltado para algo que diz assim, poxa, existem portas que realmente estão fechadas e que não vão ser abertas para boa parte das pessoas, né? Talvez para mim, talvez para você, dependendo do contexto. Mas existem portas sim, né? A gente não pode negar isso, que existem algumas portas que estão totalmente fechadas e que não vão acontecer, né? Só que às vezes a pessoa está imbuída ali de um pensamento, né? De uma crença, né? Dessa coisa de que eu posso ser o que eu quiser, né? Aquela coisa que eu falei numa outra live, né? Da música da Xuxa, da lua de cristal, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar e tal. E esse pensamento aqui, né? Voltado para a nossa realidade, para a realidade muitas vezes de alguém que não está disposto a colocar um esforço, né? A pessoa, aquela coisa do confundindo palco com bastidor, né? E aí, quando eu estou falando disso, a maioria das vezes vem críticas do tipo assim, esses dias eu recebi uma, né? Quando eu estou falando desse tema, né? Que era mais ou menos assim, mas Machado, se as pessoas pensassem assim, da forma que você pensa, né? Ou já generalizando, se as pessoas, né, pensassem assim, da forma que você pensa, então não existiria Thomas Edison, né? Thomas Edison não teria inventado lá a lâmpada, não existiria Albert Einstein, né? Porque se essas pessoas pensassem desse jeito aí, né, nada teria acontecido, né? Se as pessoas não pensassem, essas pessoas que foram exemplos de persistência, que conseguiram construir coisas grandes, né? Aí entra aquela frase, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? E aí a gente tem que dar um passinho para trás para observar realmente a realidade dessas pessoas, das quais, né, alguns pegam como exemplo, né, Albert Einstein, Thomas Edison, pessoas que realmente fizeram grandes inventos que mudaram a história da humanidade. E essa frase, não sabia que era impossível, foi lá e fez. E entender que essa frase ela não está aberta a todos nós, da mesma forma que eu falei, né, que algumas portas não estão abertas para todos nós, né? Por que não estão abertas para a maioria, para a maior parte de nós, né? Porque a maior parte de nós está inscrito numa certa perspectiva, né, que é não saber o que é um esforço verdadeiro, né? Que é essa confusão da qual eu falo de palco e bastidor, né? São as pessoas que estão olhando ali para a vida de um Thomas Edison, estão olhando para a vida de um Albert Einstein, e elas imaginam assim, talvez na cabeça delas assim, né? Sei lá, o Thomas Edison estava ali sentado na poltrona num dia de domingo, como na música do Rapa, aí ele resolveu, né, levantar ali do sofá, foi ali mexer meia dúzia de coisinhas na oficina dele e pá, né? Inventou a lâmpada, né? Ora, essa coisa de não sabia que era impossível, foi lá e fez, ela só funciona para quem tem um esforço de se dedicar durante muito e muito e muito tempo, durante anos a fio, para conseguir chegar lá, que foi o que esses caras fizeram, que sequer eles estavam ali pensando no sucesso, que eles iam fazer, em como que as pessoas iam ver eles estavam ali dedicados a algo chamado, que eu chamo de uma articulação entre chamado e circunstância. E isso não está aberto para a maioria de nós, né? Porque a maioria das pessoas que estão, inclusive, falando desse tema ou estão querendo impregnar na tua cabeça temas como esse, né? Que não sabia que era impossível, foi lá e fez, é só você acreditar que tudo vai dar certo, né? A gente não está olhando para a circunstância da maioria das pessoas, que é uma circunstância só de preguiça e palpiteiro.
né? Me apresenta uma pessoa que tem essa mesma disposição da qual o Einstein tinha, da qual o Thomas Edison, né? Eu só para pegar como exemplo, que aí beleza, eu até posso olhar e dizer assim, realmente, né? Aí porque aí tu tá olhando para algo chamado realidade. Se eu estou olhando só para um mundo de fantasias, né, eu vou me frustrar miseravelmente quando eu olho para esses exemplos, né, porque essas portas não estão abertas para as pessoas que não estão dispostas a viver o que eles viveram. Então é essa confusão de palco ou bastidor, né? A maioria das pessoas que está levantando essa bandeira, né, o que elas estão fazendo? Elas estão olhando para o nome do Einstein, que foi eternizado, elas estão olhando para o nome do Thomas Edison, que foi eternizado, elas estão olhando só para isso. Elas não estão olhando para as 99, sei lá, quantas mil tentativas lá frustradas do Thomas Edison, né? Elas não estão olhando para quando ele faliu, elas não estão olhando para a hipoteca, de quando ele teve que hipotecar sua casa, elas não estão olhando para isso, elas não estão olhando para a humilhação, elas não estão olhando para a chacota que eles passaram até conseguir chegar onde queriam, né? Então, é por isso que eu digo que tem outras coisas que, além disso, né? Além de ter todo esse contexto da pessoa não estar olhando, né, para o bastidor da pessoa, está olhando somente o palco, né, de onde a pessoa chegou. Além disso, tem outras coisas que não adianta nem que tu se dedicasse durante 30 anos, não vai conseguir. Olha, dá para pegar fácil, né, alguns exemplos, né? Imagina, né, a pessoa, eu estou ali agora, né, aos 42 anos de idade, resolvo que, né, é só eu querer, é só eu acreditar que eu vou me tornar um nadador olímpico. Eu vou me dedicar pelos próximos 30 anos e eu vou virar um nadador olímpico. É óbvio que não vai dar. Eu nunca fiz isso durante a minha vida toda. Imagina agora se eu chegar aos 42 anos e resolvi. Não, já que vamos ver se essa teoria está certa. É só acreditar que tudo vai dar certo, é só... eu vou fazer isso durante 30 anos, ter um esforço. Não, essa porta não está aberta, ainda que você se dedique, né? Então tem gente que olha para essas coisas e fala, você é um homem de pouca fé. Isso não tem nada a ver com fé, isso é uma outra coisa, isso é olhar para a realidade, né? Aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar dando murro em ponto de faca, né? Só para dizer para as pessoas que você tem um grande sonho. Pô, tô nem aí pro teu sonho. Pode parecer a maior insensibilidade isso que eu tô falando. Sonho só existe quando tem articulação entre projeção e realidade. Se um desses dois fatores está faltando nessa operação, não vai dar certo, né? Se tu não tem projeção e realidade, tu pode ter toda a projeção do mundo, mas se tu estiver distante de uma realidade, não vai dar. Ou não, se eu só tenho uma realidade, mas não tenho projeção nenhuma, também não serve. Então, se eu fujo de um desses dois lugares, chamado projeção, né, e realidade, né, aí desculpa te falar, o que tu tem não é sonho, é só uma fuga. A pessoa, sei lá, tem 38 anos de idade, 1,48 m, agora eu quero ser campeão olímpico. Desculpa aí, mas não vai conseguir. Tu não está sonhando, bicho, tu está fugindo, né? Dificilmente alguém vai te falar isso, né? Isso não é sonho, é fuga, né? Dificilmente vai chegar. E eu busco fazer esse papel, né? De ser alguém que chega e fala para ti, poxa, vamos fazer alguma coisa que preste, né? Vamos fazer alguma coisa que seja útil para alguém? Vamos fazer algo realmente que de fato faça com que a tua vida progrida? É muito melhor tu investir nisso do que tu ficar olhando para um mundo de sonhos, um mundo de fantasias, de alguém que é 0,00001% que conseguiu chegar lá nesse lugar, né? Dificilmente alguém vai te falar isso com carinho, com energia e lhe ajudando sobretudo, né? Essa é a minha função aqui. Agora tem um outro lado, né, que a gente também não pode deixar de ver, né, que são coisas que não são sonhos, que são projetos mesmo, né? E aí, por exemplo, sei lá, o cara que é um engenheiro ambiental, mas, poxa, ele tem um puta de um talento de fazer doces, né? Ele sabe fazer isso pra caramba. Então, não é sonho nenhum, né, ele largar, sei lá, a vida dele de engenheiro ambiental e querer montar uma confeitaria, né? E aí não tem nada de sonho, aí existe um projeto. E isso sim tem todas as condições de dar certo. Isso não tem nada de fantasia, o cara sabe fazer algo. Então não tem nada de ilusão ele largar um projeto, uma profissão que ele exerceu ali para conseguir de repente empreender em outra da qual ele sabe fazer bem. Ele tem o chamado e tem a circunstância nas suas mãos. Ele tem a projeção e tem a circunstância. Só que aí olha só o que acontece, né? Aí as mesmas pessoas que ficam criticando de repente, né, quando me vêm falando, né, que isso não é sonho, que isso é fuga, né? Que não, essa coisa do tudo que eu quiser, é só acreditar que vai dar certo.
Aí o que elas fazem? Quando elas estão diante de alguém que está ali, que tem toda a projeção, que tem toda a realidade para fazer isso, que é só para pegar como exemplo, né? O engenheiro ambiental que resolve fazer uma confeitaria, ele sabe fazer doce como ninguém, ele tem um talento, ele sabe fazer aquilo ali, ele tem as condições, ele não está descolado da realidade. Aí o que acontece? Essas mesmas pessoas vão lá, esses são os casos que nós deveríamos de repente estar animando, estimulando, ajudando, né? Esses são o tipo de coisa que o pessoal joga uma pá de cal em cima. Não, veja bem, aí é família, amigos, tudo. Não, você se dedicou, né, 5 anos numa faculdade, aí o cara tá ali no empreguinho, tá ali totalmente infeliz, ele tem um talento, ele sabe fazer algo, ele quer fazer aquilo ali, aí esse cara que era para vocês estarem apoiando, estão ali jogando pá de cal em cima do cara. Não, né, opte pela segurança. O cara tem a condição de fazer, ele tem o conceito, ele não tá viajando na maionese, como dizem por aí, né? Então, para essas coisas a gente precisa ter o conceito do fail fast, né, que chama, né, R rápido, né? Então, poxa, sei lá, tu tá ali, já tá ali, eu tenho um sonho de me tornar médico, aí tu tá ali 3, 4, 5 anos se dedicando e tu não progride, os teus estudos não vão para frente, tu tá só tomando pau na cabeça, aí tu tem que chegar uma hora e dizer assim, poxa, eu acho que é porque eu nem queria tanto assim, de repente é porque eu assisti um seriado americano lá e aí vi que seria legal, seria meio bacana fazer medicina, eu escolhi ser médico, mas eu nem quero muito isso. Então é isso, a gente precisa olhar para a realidade, projeção e realidade, né? Chamado e circunstância. Eu preciso estar olhando para isso, né? Tu sabe fazer isso que tu está querendo fazer? Tu está disposto a se dedicar a isso muitos anos? Se tu não tá, então desculpa aí, não tô nem aí pro seu sonho, não é sonho, é fuga, tu só tá fugindo. Essa coisa do find your why, né? Descubra o seu porquê. Poxa, isso é muito lindo. Para bater 5 milhões de views no TED Talks do YouTube. Isso é muito lindo para vender livro best-seller. Vai vender, que é uma maravilha, óbvio, vai vender muito mais do que isso aqui que eu estou falando. Mas não é esse o meu propósito aqui, né? Ficar falando palavrinhas bonitas para tocar o seu coraçãozinho, para te colocar num mundo de ilusões, né? Encontre o seu porquê, não está aberto antes do como fazer, né? A primeira frase que precisa estar na nossa frente, na frente dos nossos olhos é como ser bom em relação àquilo que eu quero fazer. E isso vale para a vida profissional e vale para a vida pessoal. Como ser um pai, uma mãe que sabe educar meus filhos. Como ser uma pessoa que sabe fazer um bom carreteiro. Como ser um bom costureiro. Como ser um bom contador, né? Quais são as normas que regem aquela profissão. Essa é a ordem natural das coisas, né? Só que a gente está num momento onde as pessoas estão tentando inverter, e aí na internet tem um monte de gurus tentando te vender essas ideias falsas, que são muito bonitinhas, né, aos nossos ouvidos, mas que na realidade não funcionam. Porque provavelmente tu não vai se dedicar do jeito que o Einstein se dedicou, tu não vai se dedicar do jeito que o Thomas Edison se dedicou. Isso está muito distante da realidade. Então tem portas que não estão abertas para todos, não adianta, né? Tu não tá, é aquela história que eu falei antes, né? Para inventar a lâmpada, né? O Thomas Edison não estava sentado no sofá no dia de domingo escutando Rapa, e aí foi ali, vou inventar a lâmpada. Ele fez isso durante 40 anos, abdicou da própria vida, né? Passou por um monte de humilhação, um monte de coisa, e tu está disposto a isso? Não tá, então pronto, esquece isso, vai fazer outra coisa, né? Saber fazer primeiro, né? Se tornar realmente bom no que a gente faz, aí pronto, aí eu posso ter um caminho onde eu tenho uma projeção, onde eu estou olhando, onde eu estou me dirigindo para algo, né? Então vamos buscar estar colado realmente na realidade, naquilo que a gente fala aqui no nosso dia a dia, sem reclamar, cumprindo o nosso dever, né? Isso não vai te descolar de nada de uma vida feliz. Poxa, eu não estou de treta aqui, gente. Eu já atendi empresas onde o presidente da empresa era totalmente infeliz e a moça que fazia faxina era totalmente feliz. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Buscar fazer bem feito a nossa atividade é o que nos instala realmente numa vida que faz sentido. Não é sobre o que tu faz, é sobre como você faz aquilo que você faz. E aí a gente precisa sair desse mundo de fantasias, esse mundo de ilusão. O que eu quero, eu vou conseguir, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Se tu não souber fazer, né, provavelmente não vai. Então, desculpa, eu sei que às vezes é duro ouvir isso, mas, né, é necessário que tenha alguém que fale isso com todo o amor do mundo, com a busca, com o desejo realmente verdadeiro de te ajudar,
para que a gente não caia nesse mundo de fantasias e se descole da realidade, né? Então lembre, projeção e realidade, né? Tu pode projetar, aí sim, projetar, pode projetar o que tu quiser, mas tem que fazer uma pergunta sincera: isso é compatível com a minha realidade? Isso é compatível com a minha disposição, com aquilo que eu estou disposto a fazer, com aquilo que eu quero me dedicar para os próximos anos? Eu sei fazer isso? Ou se eu não sei, eu vou ter um plano aqui para conseguir aprender a fazer isso durante muitos e muitos e muitos anos? Aí beleza, aí a gente pode começar a conversar. Se não, faz bem feito o que está na tua frente aí, a tua circunstância, né? Essa é a tua vocação. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live número 257. Espero que tenham gostado. Mais tarde, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live 258. Um ótimo começo de quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.